Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E agora nós vamos dar sequência às nossas atividades, né? Com a nossa aula de História. Então, peço que vocês peguem o livro aí de vocês, na página 414 e 415, onde nós vamos dar continuidade, né, à nossa unidade 1. O que é que falava na unidade 1? Sobre a proclamação da República, né? Que nós vimos aí, né, como foi instalada, né, como começou esse processo de república a se instalar no Brasil, né, como foi tirada esse regime monárquico, né, esse sistema de governo monárquico no Brasil, né, que vigorou por tantos anos, desde 1500, o Brasil era uma monarquia, e como as pessoas ficaram insatisfeitas, né, alguns setores da sociedade ficaram insatisfeitos aí com a monarquia e queriam a república no Brasil. Certo? Então, nós vimos aí nas páginas anteriores, né? Vimos a diferença entre monarquia e república, né? Que a monarquia é uma forma de governo em que o poder se centraliza nas mãos de um rei ou imperador. Vimos também o que é república, né? Que é a forma de governo em quem escolhe os seus governantes, seus representantes, é o povo, né? E por meio do voto, da eleição, nós vimos isso nas outras aulas, não é isso? E agora nós vamos falar na página 414 sobre o ato da proclamação. É uma continuação do nosso texto, né? Depois das ideias republicanas, onde nós vimos também que alguns setores da sociedade ficaram insatisfeitos, né, com esse governo, né, de Dom Pedro II e quiseram depor, né? Ou seja, tirar Dom Pedro do cargo, né? Isso, do governo. Esses setores da sociedade, né, que foram os fazendeiros, né, produtores de café, os militares e também a Igreja Católica, né? Nós sabemos que a Igreja Católica ficou insatisfeita justamente com o governo de Dom Pedro II por conta que eles não tinham, achavam que não tinha autonomia, né, perante a Igreja Católica, né? Então, quem escolhia seus representantes, quem nomeava os bispos, era o próprio imperador, né? Então eles não tinham, tinham pouca autonomia, né? Porque o imperador exercia grande parte dela dentro da Igreja Católica. Isso ficou bastante claro. Os fazendeiros, né, depois da abolição da escravatura, se sentiram prejudicados, né? Porque perderam a mão de obra, perderam os escravos e queriam receber uma indenização por esses escravos perdidos, né? E assim eles não receberam, né? Então por isso que também os fazendeiros de café ficaram insatisfeitos com a monarquia. E outro setor da sociedade que também ficou insatisfeito foi os militares, né? Os militares que participaram da Guerra do Paraguai, né? Que nós vimos, né? Participaram. E o exército também não era privilegiado pelo imperador, né? Então, isso gerou grande insatisfação aí nos oficiais de altas patentes. Então, foi algumas insatisfações, né, dos três setores da sociedade contra o governo de Dom Pedro II, né, que quiseram aí a derrubada da monarquia e com isso a monarquia foi perdendo força e as ideias republicanas começaram a se fortalecer no Brasil. E agora nós vamos ver aí na página 414 o ato da proclamação, certo? Então peguem o texto aqui, né, pra gente acompanhar, né, como foi esse processo aí do ato da proclamação da República. Então aí na página 414 vamos começar o nosso texto falando sobre o ato da proclamação. Então, Dom Pedro II, ao perceber a crescente oposição, né, ele propôs algumas reformas políticas, né, que se aproximavam das ideias republicanas. Então, quais foram essas reformas políticas? Primeiro, a liberdade religiosa. O que isso quer dizer? No Brasil existia, né, a religião declarada oficial, que era o catolicismo. Então, as pessoas não tinham liberdade, existiam outras religiões dentro do Brasil, só que as pessoas não tinham liberdade para exercer a sua religião escolhida, né? Então, quem exercesse poderia ser punido. Então, ele declarou a liberdade religiosa no Brasil, né? As pessoas poderiam escolher agora exercer sua religião sem ser punida. A segunda, autonomia para as províncias, né?
agora nas províncias, que agora são denominadas estados, né? Antigamente eram denominados de província, os estados que conhecemos hoje eram denominados de províncias. Então, as pessoas poderiam escolher nas províncias, né, os seus representantes. Então, ele também declarou isso, né, nessa reforma política. E também mandatos limitados do Senado, né? O mandato do Senado no tempo de Dom Pedro era vitalício, ou seja, era para a vida toda, né? Era muito tempo, então para a vida toda. E ele passou a limitar esses mandatos do Senado. No caso, era por pouco tempo agora, né? Então, poderiam escolher as pessoas para o Senado, só que esse Senado aí as pessoas que fossem para o Senado ia ser por pouco tempo também. Essas reformas, no entanto, tinham o objetivo de preservar a monarquia, né? Porque ele não queria que a república vigorasse no Brasil, né? Queria que o regime monárquico continuasse. Mas isso não deu certo muito, não deu muito certo, né? As pessoas aí já estavam, praticamente o Brasil já estava lotado, né, com essas ideias republicanas, né? Então, elas passaram a se fortalecer mais. Então, essas reformas, no entanto, tinham o objetivo de preservar a monarquia e precisavam ser submetidas aos deputados, né? Ou seja, os deputados teriam que aprovar essas reformas, né? Tinham que passar pelos deputados para que pudesse ser aprovado. Impacientes e ansiosos por mudança, os militares, com o apoio justamente dos fazendeiros, que eram os setores, né, que estavam insatisfeitos com a monarquia, eles decidiram adiantar e aplicaram um golpe de Estado, ok? Então, os militares, juntamente com os fazendeiros de café, resolveram adiantar, né, se adiantar e aplicar um golpe de Estado. O que é o golpe de Estado? É a derrubada do poder, né, a tirada do poder, no caso, derrubada ilegal de um governo legítimo, como eu estou mostrando aí na imagem. Golpe de Estado, derrubada ilegal de um governo legítimo. Os golpes de Estado podem ser violentos ou não e corresponder ao interesse da maioria da população ou de uma minoria. Então, o golpe de Estado é derrubada ilegal de um poder legítimo. Então, na manhã de 15 de novembro de 1889, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, à frente de um grupo de militares, marchou rumo ao Palácio do Governo. O que é que ele fez? Prendeu os funcionários do gabinete do imperador e declarou fim ao regime monárquico. E aí dava início à república, certo? Estou mostrando aí uma imagem, né, que também tem no livro de vocês. É uma obra de Benedito Calixto de Jesus, que fala da proclamação da República em 1893, né, que foi pintada a essa tela, que é óleo sobre tela. Então, é uma forma, né, uma imagem, né, que ilustra bem a proclamação da República aí nesse tempo aí histórico. Após a proclamação da República, sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, né, que nós sabemos, né, que dia 15 de novembro é comemorada a proclamação da República, né? Nosso primeiro presidente, nós vamos falar nisso, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, e formou-se um governo provisório. Então, após a proclamação da República, né, sob o comando de Marechal Deodoro da Fonseca, formou-se um governo provisório, um governo temporário, certo? Então, provisório é temporário. E ficou definido que Deodoro governaria por 2 anos, período em que seria elaborada uma nova Constituição, né? Então, Deodoro da Fonseca ficaria por 2 anos até ser elaborada uma Constituição no país, né? A Constituição, que é um conjunto de leis que regem o país, como nós sabemos. Uma das primeiras decisões do novo governo foi comunicar a Dom Pedro II e à família real que eles deveriam deixar o país. Então, foi a primeira coisa aí, primeira decisão do governo, né? Comunicar a Dom Pedro II e a família que eles deveriam deixar o país, certo? Então, espero que tenha ficado claro aí essa primeira parte, né, da página 414, que é uma continuação do nosso texto falando sobre a proclamação da República, certo?
Então, nós vamos seguir também falando nesse assunto mais lá na frente, nas próximas aulas. Então, com essa explicação, vocês irão fazer o exercício da página 415, certo? E qualquer dúvida já sabem, podem me procurar. Beijos, até a próxima aula.